Hoje a dica vai ser sobre lei penal no espaço. Territorialidade temperada do direito penal brasileiro, que eu sei que as pessoas não conseguem gravar. Muita gente confunde muito por causa do jeito que está disposto no Código Penal. Então vamos lá. O que eu tenho de dica é para você separar 4 tópicos. Então você vai escrever lá no seu caderninho, no seu resuminho, 4 tópicos. Territorialidade, extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade supercondicionada. Tem 4 hipóteses que você precisa saber e dentro dessas você vai entendendo cada uma. Territorialidade é a regra, ou seja, respeitando os tratados internacionais, o Brasil vai julgar os casos que acontecer dentro do seu território. Dentro dessa regra, o que a gente tem que lembrar? Que território, além de ser todo o país, são as aeronaves e embarcações de natureza pública. Então, uma aeronave, por exemplo, a serviço do governo, pública, é território brasileiro independente de onde esteja. Também serão julgadas de acordo com a territorialidade as aeronaves e embarcações de natureza privada que estejam em alto mar, ou seja, que não estejam em nenhum território de outra soberania, e as embarcações e aeronaves privadas que estejam dentro do Brasil, claro, porque é o território brasileiro, é natureza privada, tá aqui dentro, vai ser julgada com base na regra da territorialidade. Isso, ok. Tópico 1, já vimos. O tópico 2, então, é o da extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada quer dizer sem qualquer uma condição. Se não tem condição, de qualquer forma, essas hipóteses vão ser julgadas com a lei brasileira. São o caso dos crimes contra a vida e a liberdade do presidente. Repara que aqui, por exemplo, não fala de patrimônio. Então, se o presidente for furtado lá fora, ele vai ser julgado com as leis lá de fora. É só vida e liberdade. Os crimes que tem a ver com a União, com o Estado, né? Tipo, patrimônio público, fé pública, administração pública, tudo isso que tem a ver com o Estado, com os entes federativos, eles vão ser julgados aqui também. E o crime de genocídio. Quanto ao presidente e quanto ao Estado, é por causa do princípio da defesa do território, da nossa soberania. O do genocídio é o princípio da justiça universal. Nesses casos, então, mesmo que esteja em outro país, se o presidente tiver uma tentativa de homicídio contra o presidente em outro país, vai ser julgado aqui no Brasil, com as leis brasileiras. E agora, o terceiro caso, extraterritorialidade condicionada. Se é condicionada, é porque tem algumas condições que a gente precisa saber para que os crimes sejam julgados aqui. Quais são as hipóteses que poderá ter extraterritorialidade condicionada? São os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir de alguma forma, por algum acordo, os crimes praticados por brasileiros e os crimes praticados em aeronaves e embarcações de natureza privada fora do Brasil, quando eles não são julgados. E quais são as condições? Esses 3 casos, Brasil obrigou, praticado por brasileiro, aeronave ou embarcação, o que tem que acontecer? Não ter sido julgado lá, não ter sido absolvido lá, não ter sido condenado e cumprido pena lá, claro, até porque isso seria bis in idem. Entrar em no território nacional, ou seja, voltar para o Brasil. A gente, por exemplo, matou alguém no exterior e voltou para o Brasil. No que ele voltou, ele vai poder ser punido aqui. E o crime ser considerado crime lá também, ser punível lá também. Até porque não faz sentido, por exemplo, o uso da maconha. Tem países que não é crime. Então, não faria sentido nenhum uma pessoa ir para um país onde isso é permitido, praticar o ato, vir para cá e ser punido, né? Então, os 3 casos, as condições. Ser punível aqui, não ter sido absolvido lá e entrar aqui. Já a extraterritorialidade supercondicionada, é super condicionada porque, além das condições normais, tem mais condições ainda. A supercondicionada são os crimes praticados contra brasileiros. É só esse caso.
E nesse caso, além das condições normais, ou seja, do agente vir para o Brasil, do fato ser punido onde ele estava, dele não ter sido condenado ou absolvido lá fora, ainda tem mais duas condições, que é ter requisição do ministro da Justiça e ter sido negada a extradição ou nem ter sido pedida. Entenderam os 4 casos? Entenderam quais são as opções de cada caso e quais as condições necessárias para os condicionados? Digam aí se gostou dessa dica.